queijo de coalho tem a cara do interior brasileiro. Atravessa os séculos como uma das preferências gastronômicas. As técnicas de produção artesanais continuam presentes em pequenas fábricas, muitas delas bem rústicas, nas zonas rurais. Mas os produtores precisam estar mais atentos. É que as regras de fabricação estão sob novas normas. Regulamento do Ministério da Agricultura diz que o leite usado na produção do queijo tem de ser pasteurizado e não cru, como é comum. Diminuir os riscos de contaminação e dar mais segurança para o consumidor são os principais argumentos que estão mexendo em cheio com as pequenas queijarias. É o que você vai ver no programa Conhecer de hoje. Autoprotecionismo. Produtores debatem a valorização do queijo coalho artesanal do Ceará, ainda fabricado em métodos rústicos. Regras mais rígidas. Órgãos de fiscalização cobram o uso do leite pasteurizado na produção do queijo. Argumentos contrários. Queijeiros artesanais defendem o uso de leite cru, mas com uso de boas práticas de fabricação. Marca registrada. Estudo defende indicação geográfica do tradicional queijo coalho de Jaguaribe. O programa Conhecer está no ar. O Ceará é um dos maiores produtores de queijo coalho, tradicional iguaria do Nordeste brasileiro, fabricada a partir do leite bovino. Assim como outros queijos considerados artesanais no Brasil, o coalho é responsável por criar oportunidades, principalmente para pequenos pecuaristas que dependem da venda do produto para manter as famílias. Simples na composição, no sertão cearense ele é geralmente produzido em fabriquetas de fundo de quintal, usando apenas leite cru, coalho e sal. Técnicas antigas ainda hoje são adotadas pelos tradicionais queijeiros, que mantêm a receita há gerações. BR-116. Seguimos a rota da rodovia federal que corta o Brasil de norte a sul. Mas não precisamos ir tão longe. Nosso destino está apenas a 310 quilômetros de Fortaleza. Procuramos os pequenos comércios que vendem, às margens da estrada, uma das mais tradicionais iguarias do Nordeste brasileiro, o queijo coalho. Chegamos ao comércio do seu Raimundo Pinto, no quilômetro 297. Oi, Pinto. Opa, meu chefe, Pinto, como é que tudo tá? bem? Tudo bom? Como é que tá essa força? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Como é que estão as coisas aqui pelo Jaguaribe? Aqui tá tudo em paz, graças a Tudo Deus. em paz? tudo Como é que em tá a paz. vendinha de queijo coalho aí, tá boa? Vai bem. Demos sorte. O seu Raimundo Pinto comercializa e produz o queijo coalho no mesmo lugar. Uma vendinha que fica na entrada da fazenda. Nosso anfitrião aproveita a chegada do leite para nos convidar a conhecer a fábrica que fica no fundo do quintal. É, na verdade, uma casa de um só compartimento, que guarda os poucos equipamentos que transformam o leite em queijo. A antiga prensa, feita de madeira, que por muito tempo foi usada na fabricação do queijo artesanal nas propriedades rurais da região, virou estante, que hoje serve apenas como lembrança e suporte para os materiais que são usados no processo de beneficiamento do leite. Raimundo conseguiu comprar uma prensa nova, muito mais moderna, e um tanque inox, que substituiu os vasilhames de plástico que antes eram usados na produção. E por falar em produção, ela começa com o deslocamento do dono da fábrica, seu Raimundo, até os distritos próximos aonde ele compra o leite dos pequenos produtores. Nessa casa, que tem um rebanho pequeno, o Raimundo pegou um só tambor. Não deu muito trabalho, mas de outra localidade, a carroça vem trazendo mais leite. Os tambores são retirados e levados para dentro da fábrica. Seu Raimundo precisa de 300 litros de leite por dia para fabricar 30 peças de queijo coalho. 120 litros ele produz na própria fazenda. Os outros 180 vêm dos produtores que moram nos arredores. Já na fábrica, aos poucos, o leite é misturado no tanque. Um pano funciona como coador. A ideia é eliminar impurezas, já que esse leite cru não vai passar pelo processo de pasteurização, nem pelo processo de resfriamento. Pelo menos por enquanto, o Raimundo não tem recursos para adquirir os equipamentos. O leite trazido para a fazenda tem que ser logo transformado em queijo. Por isso, depois de armazenar o leite no tanque inox, Antônio, o queijeiro da fazenda, despeja cloreto de sódio e logo em seguida o coagulante, que vai coalhar o leite. Para cada 100 litros de leite cru, ele usa 30 ml de um produto químico à base de enzima quimosina. O produto, fácil de ser adquirido no comércio, tem água, cloreto de sódio, quimosina, o conservante benzoato de sódio e um estabilizante, o fosfato monossódico. Com a mistura preparada, Antônio mexe o leite por 5 minutos. O segredo agora é esperar 30 minutos. Esse é o tempo que o coagulante leva para coalhar o leite.
Antônio fica esperto para não perder a contagem dos minutos. É importante continuar o processo de beneficiamento na medida certa. Enquanto esperamos, conversamos com o queijeiro. Nossa curiosidade é saber como Antônio consegue conciliar as duas funções que exerce na fazenda, a de queijeiro e a de curraleiro, que cuida dos animais. Os dois é complicado, mas todos os dois, né? É uma luta só, curral e queijo é uma luta só. Tem que ter a obrigação dos dois. Já passaram 30 minutos, é hora de ver como o leite está. Antônio testa a consistência da coalhada, a camada que ficou na parte de cima da mistura. Ele diz que a massa está pronta para o próximo passo e com a tela, o queijeiro vai quebrando a coalhada em pedaços pequenos. O serviço é concluído com as mãos. À medida que Antônio mexe a coalhada, os pedaços vão se soltando uns dos outros. Ao mesmo tempo, o soro que estava sob a camada de cima vai subindo. Enquanto ele sobe, a coalhada vai se assentando no tanque. E é nessa hora que entra a experiência do queijeiro, na hora que o soro está subindo e que a coalhada está assentando. É preciso realmente pegar na coalhada, é o tato. Através do tato, o queijeiro fica sabendo se a coalhada está ou não está no ponto exatamente de fazer o queijo, não é isso, Raimundo? Como é que está essa coalhada? Já está no ponto de fazer o queijo? A coalhada está ótima e vai dar um queijo de boa qualidade. Com a coalhada no ponto, agora é hora de tirar o excedente do soro. No caso do seu Raimundo Pinto, o soro retirado do tanque vai servir de alimento para os porcos. A próxima etapa da fabricação do queijo artesanal é cozinhar a coalhada. Antônio traz um balde com água fervente. O líquido é despejado dentro do tanque. A fumaça sobe. Antônio mexe a coalhada por mais 5 minutos na água quente. É o tempo do cozimento. Depois, o queijeiro testa a chamada liga do produto, para saber se pode avançar no processo de produção. Pelo jeito, a coalhada está ligando bem. Bom, então está na hora de tirar todo o soro restante e salgar a coalhada. A medida do sal também é feita à mão. Mais uma mexidinha para misturar e mais 30 minutos de espera até a coalhada absorver todo o sal. Passado esse tempo, a coalhada está pronta para a forma. Existem 2 tipos, uma para o queijo redondo e outra para o quadrado. Hoje, Raimundo está produzindo os 2 tipos de queijo coalho. As formas vão para as colunas da prensa, onde recebem uma pressão de 12 a 15 quilos e bastam apenas 2 horas para o queijo coalho artesanal ficar prontinho. Antônio é ágil no instrumento de corte. Com a faca, ele corta as arestas do queijo, a sobra que fica das bordas da forma. O queijo coalho, feito da maneira mais tradicional no semiárido nordestino, está pronto para a comercialização. E depois de concluído o processo de fabricação do queijo artesanal, o queijo de coalho, o produto vem parar exatamente aqui no balcão do pequeno comércio do seu Raimundo Pinto. E é exatamente aqui que ele gosta de comercializar o queijo de coalho. Não gosta de vender para fora, de transportar. Por que, seu Raimundo? É porque hoje, com as exigências que tem aí dos órgãos do governo, se tornou quase inviável, porque para se embalar a vácuo já vai encarecer muito o produto e tornar quase inviável você fazer o queijo para mandar para Fortaleza. Então hoje a venda é toda aqui no balcão? Hoje eu estou trabalhando com menos leite porque o queijo que eu faço eu vendo aqui no meu balcão. O processo é natural, é mexer manual, apenas você tem que usar o máximo de higiene. Lavar sempre bem lavado as mãos, os braços, onde vai ser usado, o total que vai ser usado, para que tenha um produto que não vá causar nenhum dano ao consumidor. Daqui a pouco, no programa Conhecer, nós vamos ver mais processos de fabricação do queijo coalho e como os queijeiros se cercam de cuidados para chegar a um produto final que esteja de acordo com as normas sanitárias. Mudanças no mercado consumidor ocasionadas por inovações tecnológicas foram responsáveis também por alterações na cadeia produtiva do queijo coalho. Chegaram os grandes laticínios e, com eles, novas leis para normatizar o setor, desde a parte industrial até a questão sanitária. Até mesmo os pequenos produtores são chamados a se ajustar às normas. Com esforço, alguns deles começaram a melhorar as condições da produção, desde a coleta do leite na ordenha até a fabricação do queijo. Mas uma questão continua provocando protestos: a utilização do leite pasteurizado.
O sol esquenta amanhã em Jaguaribe. Do alto da árvore, bem acomodado no seu ninho, o pássaro silente acompanha o movimento no pequeno comércio do seu Raimundo Pinto. E pode ter certeza, no balcão, o queijo coalho produzido artesanalmente faz muito sucesso. Os fregueses chegam a todo instante, alguns atraídos pela placa na estrada. Eu acho o queijo daqui melhor da estrada. Por quê? A qualidade, o preço? É mais molinho, eu acho melhor. O gosto, o sabor. Sempre passo por aqui, sempre compro aqui o queijo aqui com ele aqui. Queijo muito bom, queijo assim de uma qualidade muito boa, higiene também muito boa, por isso que eu paro aqui e compro aqui. Outros pela tradição, hoje ameaçada pela tecnologia usada em larga escala nos grandes laticínios e exigida agora pelo governo federal também para os pequenos. Há quem defenda o antigo jeito de se produzir o queijo coalho. Eu acho que deve ser mantida, com certeza, porque vai mexer com quantas famílias aqui nessa região? Muitas pessoas aqui dependem desse queijo, da fabricação desse queijo. Com certeza. É só uma orientação para o pessoal para saber como é que se deve fazer o queijo realmente numa legislação específica, mas não pode deixar eles fora. Mas se por um lado o sabor do queijo do seu Raimundo Pinto é atribuído à tradição no processo de produção artesanal, por outro esse mesmo método tem sido alvo de constantes fiscalizações. Recentemente, a fábrica recebeu a visita de fiscais da ADAGRE, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará. A fiscalização identificou uma série de problemas nas condições sanitárias, como o manuseio rudimentar do leite e do queijo, e problemas relacionados à estrutura física do local onde o queijo é fabricado. Problemas que há muito preocupam o queijeiro, que tenta se adequar à legislação estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas reconhece que tem dificuldades. Já andei dispensando leite que eu comprava, porque as exigências estão muito grandes da ADAGRE, para que a gente possa produzir dentro dos padrões exigidos. Se for para seguir a risca, no município de Jaguaribe fecha em torno de 60% das pequenas fábricas de queijo fecha. Porque o pessoal não tem condição de seguir. Não tem condição de seguir a normativa. A normativa 51 estabelece uma série de regras para quem lida com produtos de origem animal. A questão da higiene é preponderante e foi exatamente esse item que causou dor de cabeça a Raimundo Pinto durante a fiscalização. A situação do Raimundo só não ficou mais complicada porque ele mostrou aos fiscais da ADAGRE e do Ministério do Trabalho esse galpão que ele está construindo aqui, que vai substituir, na verdade, aquela mini usina de fabricação de leite que fica no quintal da casa dele. O galpão que ele está construindo, agora sim, esse respeita todos os padrões das normas que são estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. Falta pouco para Raimundo Pinto concluir o novo galpão que vai receber os equipamentos de fabricação do queijo coalho. Aí vai ter uma plataforma onde o leite chega e a gente já não precisa de entrar para dentro da fábrica, já coa aqui do lado de fora da plataforma mesmo. E quando esse leite for coado lá para dentro da fábrica, aí lá para dentro já só vai entrar o queijeiro devidamente fardado e sem aquela roupa suja que vai contaminar o leite nem nada. Ele vai entrar e vai... Enquanto não terminar o queijo, ele não vai sair dali dentro, vai ficar preso. Preso no sentido de dizer que ele vai ficar ali para trabalhar. Enquanto ele não terminar aquele queijo, ele não sai para não trazer contaminação para dentro da fábrica. Mas construir um novo prédio, dotando-o de condições de higiene e adquirir novos equipamentos, não são medidas suficientes para atender o que diz a lei, que regulamenta a produção de produtos de origem animal, como leite e seus derivados. As exigências do governo federal vão muito além, e é isso que preocupa os produtores de queijo artesanal no Brasil, inclusive os que fabricam o tradicional queijo coalho no Ceará. O sol se põe no sertão de Jaguaribe. A noite anuncia sua chegada. O sol se pôs, a noite chegou e para muitos trabalhadores é hora de descansar. Mas não para quem trabalha em algumas queijarias no município de Jaguaribe. Para os queijeiros que trabalham no turno da noite, o expediente está apenas começando. Nesse laticínio de médio porte, que existe há 30 anos e hoje usa algo em torno de 3.000 litros de leite por dia para a produção de queijo coalho, os funcionários estão trabalhando no processo de fabricação. Há muitas diferenças em relação à pequena fábrica que visitamos pela manhã. Equipes se dividem em 2 turnos. Os queijeiros usam máscara, touca e botas. Não há contato direto com o leite. Para mexer a coalhada, é usada uma espécie de espátula de alumínio e o lugar é indiscutivelmente mais asseado. Aqui o soro não é jogado aos porcos. O produto é levado para a desnatadeira.
A máquina tira a nata do soro e faz a manteiga líquida, conhecida como manteiga da terra, e a nata cremosa. Outra diferença fundamental em relação ao pequeno produtor que vimos pela manhã é que nesse laticínio, um laboratório gerenciado por uma tecnóloga de alimentos testa a qualidade do leite através de 6 análises do produto que chega à queijaria. Essa aqui, primeiro, é a Alizarol, que é a acidez do leite na plataforma. Analisa, se tiver adequado, ele entra para a produção. Se não, volta. Já com a amostra, que fica nesses tubinhos, usamos o EcoMilk, que foi uma inovação da tecnologia para os laticínios. Cada produtor tem seu tubinho codificado, para não haver mistura de nenhum tipo de rota, diferenciado por cores, para não se misturar. Depois, o leite será colocado no EcoMilk e acionado. 1 minuto e meio ele estará dando o resultado, que seria de gordura, que é o principal, que é o que dá o rendimento no queijo, água, que é o que enfraquece o queijo fica desnaturado, fica aguacento, ou então pode ficar até seco. O laticínio precisa de 21 mil litros de leite por semana para produzir cerca de 200 quilos de queijo coalho por dia. E mesmo com toda a higienização do ambiente, ele também está na mira da fiscalização da DAGRE. Situação que também está causando preocupação à proprietária, que defende as normas do governo, mas acredita que os órgãos poderiam ser menos rigorosos. Eu acho que devia ser mais maleável, mas que a exigência tem que ter, até porque é um produto, é um alimento. E queijo de coalho, ele é só em bala, você não lava queijo de coalho para comer, você não bota imerso, mas tem que ter, a exigência de qualidade tem que ter. Com relação ao processo de produção do queijo artesanal, no caso do Ceará, o queijo coalho, a empresária defende as boas práticas de fabricação, ao invés da pasteurização do leite, exigida pelo governo federal. Isaína não vê necessidade de pasteurizar o leite para se obter um queijo de qualidade. Se o leite é cuidado desde o curral, as vacas vacinadas, o leite bem tratado, bem cuidado, ele vai dar um queijo de qualidade. Ele vai chegar na fabricação, um leite de qualidade, um produto de qualidade. E se pasteurizar esse leite, por mais que venha, digamos que o leite vai ser pasteurizado, não vão cuidar do curral. Vem um leite de todo jeito, pasteuriza, mas ele vai ser pasteurizado, vai ser tratado, mas ele já veio o leite. É melhor ter um leite sã, sem pasteurizar, do que vir um leite, né? Eu acho que tem que cuidar do curral, da ordenha e da fábrica, tem um acompanhamento. Daqui a pouco nós vamos ver os argumentos contrários e favoráveis dos órgãos de fiscalização e dos queijeiros sobre a pasteurização do leite que vai virar queijo e que medidas protecionistas podem ajudar os pequenos produtores a continuarem fazendo o trabalho de forma artesanal, mas com segurança para o consumidor. No Brasil, a fiscalização de produtos de origem animal é determinada por lei federal. A legislação rege os termos da fabricação, acondicionamento, transporte e comercialização dos produtos, inclusive do leite e derivados. Essa é a questão central da discussão que se arrasta há alguns anos entre produtores e governo e que motivou um estudo sobre a situação dos queijos artesanais no país. Do ponto de vista social, o estudo vê outras alternativas para os pequenos produtores do queijo coalho, produzido no Ceará. Em vez da pasteurização do leite exigida em instruções normativas, os produtores orientados por técnicos da área precisariam apenas adotar boas práticas de fabricação, da ordenha à produção. Esse canto todo sertanejo conhece. O galo lembra que ainda é madrugada, mas já está na hora de levantar.
São 3 horas da madrugada e para acompanhar o início dos trabalhos da cadeia produtiva do leite aqui no município de Jaguaribe, nossa equipe teve que acordar um pouco mais cedo. Aliás, bem mais cedo. É porque é exatamente nessa hora que seu Francisco Carlos Saldanha, que é o curraleiro aqui da fazenda Baltazar, abre a porteira para fazer a ordenha do gado, das vacas leiteiras. É exatamente nesse momento que começa o processo de produção do queijo coalho aqui no Jaguaribe. Porteira aberta, agora o desafio é enfrentar a lama. Choveu a noite toda em Jaguaribe e a terra se misturou à água e ao esterco dos animais. O terreno é escorregadio, mas com um pouco de paciência e principalmente equilíbrio, chegamos ao curral, onde os funcionários da fazenda preparam as cocheiras. No concentrado, um pouco de mandioca, milho e farelo de soja. Enquanto isso, Cachimbo, um dos curraleiros, prepara as ordenhas mecânicas. As vacas são liberadas. Uma a uma, de maneira até muito organizada, elas vão tomando as cocheiras. Os curraleiros, manualmente, tiram a primeira amostra do leite, uma técnica antiga para saber se existe algum tipo de impureza, como inflamações, por exemplo. É para saber fazer o teste do mastite, para saber que a gente faz assim, que previne, né? Se tiver cair alguma coisa, gromozinho, fica na caneca telada, a gente chama, né? No fundo preto. Se tiver alguma coisa normal, cai na canequinha. A canequinha já sabe, já separa, já não vai pro leite. Já. Nessa fazenda, cada vaca dá em média 12 litros de leite por dia. Média que poderia ser melhor. E é aí onde reside a preocupação da DAGRE, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará. O baixo rendimento de alguns animais pode significar a falta de um acompanhamento adequado ao rebanho. Essa vaca apresentou problemas na hora da ordenha manual. Pariu agora recentemente, aí devido a ter parido, foi bem amojada, bem obrada. Aí tá com a inflamaçãozinha no uva, não dá para controlar. Diante de problemas como esse, será que somente as boas práticas de fabricação, como defendem os queijeiros, seriam suficientes para evitar riscos à saúde humana no consumo do queijo artesanal? Ou será que a pasteurização do leite é a única saída? Esse é um conflito que já se arrasta há algum tempo no Ceará. Longe dos currais e das queijarias, produtores de leite e de queijo coalho da região jaguaribana discutiram o assunto no auditório da Embrapa em Fortaleza, onde uma pesquisadora, a doutora Socorro Bastos, realiza um estudo que propõe a manutenção da fabricação do queijo artesanal com o uso do leite cru, portanto, sem pasteurização, mas com o uso de boas práticas de fabricação. A gente sabe que o queijo leite pasteurizado é um queijo muito bom, muito importante, mas ele já tem esse segmento contemplado. A gente precisa agora preservar nossas tradições, mas para isso a gente tem que dar as condições necessárias que o queijo de coalho de leite cru seja seguro e tenha qualidade. A doutora Socorro Bastos defende uma legislação específica para o queijo artesanal, como o coalho no Ceará. A gente já tem exemplo de alguns estados do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. E a gente tem trabalhado mais de um ano nessa questão formal da legislação e eu acredito que a gente vai chegar a um resultado positivo. O mesmo estudo defende a indicação geográfica do queijo coalho de Jaguaribe. A indicação geográfica, na verdade, é um sistema de reconhecimento, né? A gente está trabalhando inicialmente no Vale do Jaguaribe, mas a indicação geográfica ela também exige que produtores se adequem a alguns requisitos. Ela é chancelada pelo INPI, a Embrapa ela está capitaneando as orientações para que esses produtores mais à frente tomem a decisão de que vão pedir o reconhecimento ou não. Mas se depender da DAGRE, a fiscalização continuará rigorosa, principalmente no item que diz respeito à pasteurização do leite para a fabricação do queijo coalho. Numa instrução normativa publicada em 26 de junho de 2001, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Queijo Coalho determina que o leite a ser utilizado deverá ser higienizado por meios mecânicos adequados e submetido à pasteurização ou tratamento térmico equivalente. A DAGRE diz que está apenas cumprindo o que manda a legislação. Nosso intuito não é prejudicar nenhum produtor, nenhum queijeiro do nosso estado. É orientá-lo para que ele possa ter as condições de comercializar o seu produto da maneira correta em qualquer mercado do nosso estado, uma vez que a nossa fiscalização ela é estadual. Então a DAGRE está aberta aos produtores para orientá-los, para tirar as dúvidas, para dar todas as condições técnicas para que ele venha a ter o seu empreendimento regularizado. Mas esse consultor afirma que as rigorosas exigências podem causar sérios problemas sociais. A mudança é muito grande você sair do negócio tradicional para um negócio, um empreendimento legal e formal. Então o que nós colocamos e a nossa preocupação é exatamente esse tempo para que esse
pequeno produtor ele se transforme hoje num grande empreendedor, né? Que além dos investimentos tem também a própria preparação do indivíduo para essa nova realidade. Entre os produtores sobram reclamações e dúvidas, como por exemplo a competitividade no mercado. Tem uma grande dificuldade, porque existem os pequenos, como por exemplo produtores de 100 litros de leite. Como que eles vão conseguir recursos para fazer um investimento para essa legalização? Produtores maiores que trabalham com 3.000 litros de leite já teriam, às vezes, uma facilidade maior de ter um acesso a isso. Então, fica sempre essa questão, né? Por exemplo, eu consegui ter um acesso a fazer um investimento e, de repente, você faz esse acesso ao investimento e como é que você vai conseguir competir com quem não se legalizou, porque você passa a ter um custo bem maior. Como é que fica essa situação? O programa Conhecer termina aqui. Para se comunicar com nossa equipe, você pode mandar uma mensagem para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.